tutorial do Special Manager eu vou mostrar que no ZWK 2022 é muito simples a importação de vários tipos de entidades. Eu posso fazê-lo de duas formas, ou importando diretamente com este botão que existe no Ribbon, ou então ativo o Show Palette e a partir desse momento eu também tenho a possibilidade de aceder aos meus elementos contidos neste computador, nomeadamente do disco duro, e posso importar, por exemplo, levantamentos topográficos. Vou incidir neste ponto porque é importante por várias razões. A primeira porque atualmente no balcão único do prédio é necessário a entrega de elementos georreferenciados num formato KML. Isto é, normalmente a definição de um prédio, seja ele rústico ou urbano, eu tenho necessariamente de entregar exportar e entregar um ficheiro em formato KML georreferenciado, ou neste caso o ETRS 89, que é o sistema de coordenadas mais usual das entidades em Portugal. Como tal, eu posso então, como disse, importar diretamente daqui do Show Palette ou através do sistema de importação. A grande diferença é que eu aqui poderei escolher, evidentemente, como quero importar os meus dados, isto é, para um novo desenho ou para o projeto ou desenho corrente. Para que consiga ter a georreferenciação correta, eu terei necessariamente de dizer primeiramente ao Special Manager, neste caso ao ZWK 2022, qual é o sistema de coordenadas que eu vou utilizar. Entre os vários sistemas de coordenadas que temos cá em Portugal, e que são muitos, alguns estão desativados, outros ainda podem ser utilizados, o mais usual, como tinha dito, e aquele que é aceito pelas entidades portuguesas, é o ETRS 89. Como tal, vou selecionar ETRS 89, e a partir deste momento o meu projeto está pronto a ser utilizado com esse sistema de coordenadas. Agora sim, posso fazer a importação. Neste caso, terei então as tais duas opções de importação. Eu vou escolher sempre para o projeto corrente, no caso, porque já tenho o sistema de coordenadas georreferenciado. Desculpa. Nesta situação do levantamento topográfico que foi feito ou por uma estação total ou pelo GPS, temos então um ficheiro de texto com os parâmetros separados de vírgula, em que a primeira coluna designa o ponto do levantamento topográfico, o segundo será a coordenada em X, essa coordenada em Y, e sucessivamente tem então a cota e finalmente a descrição do ponto que foi levantado. Eu chamo a atenção disso porque na importação dos pontos, e porque o Special Manager permite então a importação de pontos, eu terei necessariamente de dizer, entre vários parâmetros que aqui estão possíveis para definir, a conjugação dos pontos em relação às colunas que aqui se apresentam não corresponde corretamente àquilo que eu quero importar, isto é, a coordenada em X não está na coluna 1. Como tal, terei necessariamente de mudar para a coluna 2, e isso sim que está correto. Sucessivamente também para a coluna 3 para as coordenadas em Y, e finalmente a cota está na coluna 4. Posto isto, posso fazer o seguinte. E tenho também aqui a possibilidade de escolher vários parâmetros. Aqui necessariamente não vou escolher muitos, vou só dizer que o label, isto é, as etiquetas da característica do ponto, estão situadas na coluna 5, e eu posso definir aqui então a coluna 5 como sendo a referência à descrição do ponto. Posso também ajustar a dimensão do tamanho da letra, vamos supor que isto seria 0.5, não a letra tão grande quanto aqui se apresenta, a posição ou justificação do texto em relação ao ponto, etc. Aqui não vou alterar mais nada, a não ser a dimensão do tipo de texto, e sendo assim posso seguir para o passo seguinte. E então tenho então o alvo target, onde os pontos vão ser projetados. Embora ele me diga que tem um sistema de coordenadas não definido relativamente ao que vem no ficheiro de texto, porque não é possível associar um ficheiro de texto no sistema de coordenadas, eu vou manter o que está e vou simplesmente fazer o seguinte. Posso também guardar aqui uma informação relativamente a este ponto, neste caso não será necessário, e finalmente, ao passar para o próximo passo, só terei que terminar e esperar então que o Special Manager
face à introdução dos pontos do levantamento topográfico. Ele alerta-me para a questão de não ter um sistema de coordenadas definido, então, como disse anteriormente, no sistema de texto, isto é um ficheiro de texto. Faço continuar, vou aguardar que ele faça então a inserção dos pontos e cá está. A descrição do ponto, evidentemente que os pontos estão extremamente pequenos, ou pelo menos são pontos do ZWCAD e são um pouco imperceptíveis, mas eu posso, através do comando ddptype, isto é, do tipo de ponto, o Dynamic Dialog Point Type, escolher, como qualquer sistema CAD, um tipo de ponto para representação gráfica para poder observar. Cá está, tenho então aqui quer muros, quer a questão de uma possibilidade de existência de um edifício, e eu posso muito bem definir aqui, digamos, através de uma polilinha, um limite relativo a um terreno, a uma área de um prédio, que será depois necessário exportar para o Google Earth ou para um formato KML. Neste ponto também posso fazer o seguinte, posso fazer a apresentação de uma fotografia aérea, quer do Google Maps, quer do Bing. Temos aqui do Google Maps com o híbrido, isto é, com a fotografia aérea, o ortofotomapa, conjuntamente com, digamos, texto ou designações relativamente ao local onde foi feito o levantamento topográfico. E como veem, ele está georreferenciado, facilmente se encontram os pontos aqui. Posso alternar a qualquer altura com outro mapa, vamos supor que prefiro o Bing e poderá ser o Map Aerial, e claramente também ele coloca com talvez um pouco menos resolução, mas que será necessariamente aquilo que eu preciso para conferir onde está o levantamento topográfico. Se precisar de então utilizar o ZWCAD, utilizando por exemplo polilinhas para apanhar os pontos, tendo em conta que há aqui um muro, eu posso, tendo também em presente que o OSNAP está como node, posso desenhar aqui o meu muro e depois posso exportá-lo para um formato qualquer que me seja útil para trabalhar, por exemplo, no sistema de informação geográfica, através de um shapefile ou através de pontos, e posso inclusivamente fazer um polígono. Supondo que eu tenho este muro aqui, eu posso então exportar a linha ou a polilinha, ou até posso exportar somente os pontos. Vamos supor que eu só quero exportar pontos relativamente aqui a uma zona, e vou, por exemplo, aproveitar aqui pontos em que tem aqui um poste, tem aqui uma comieira, ou até mesmo pontos no muro. O Special Miner consegue exportar para Google Earth os pontos. Vou, por exemplo, abarcar esta área toda aqui. Basta picar no botão do ribbon onde diz Export Google Earth. Posso selecionar todos os objetos, não pretendo tal, vou selecioná-los a partir daqui deste parâmetro. Seleciono, por exemplo, por janela, os pontos em causa, e sendo que não quero mais nenhum ponto, vou pedir então ao Special Manager para exportar os respectivos pontos. Sendo que já os exportou, faço OK e posso guardá-lo num formato, como tinha dito, KML. Vou então guardar como pontos. Ele exportou, e agora dá-nos duas hipóteses relativamente à apresentação no Google Earth. Ou mais tarde, abrindo só a localização onde são os pontos, ou abrindo já o Google Earth. Vou optar pela primeira opção. E claramente tenho então, cometi aqui um pequeno erro, é que eu já tinha exportado para este local todos os pontos do levantamento topográfico, daí que se propõe aqueles que eu acabei de exportar. Mas como veem, é extremamente fácil. Posso exportar então esses pontos. O mesmo posso fazer, por exemplo, com este edifício que aqui está. Vamos supor que o prédio é este edifício que aqui está, e eu no ZWCAD então posso, digamos, ver onde está esse edifício, e utilizando os pontos de levantamento topográfico faço o percorrer do polígono e exportá-lo, e até ter em conta os elementos relativos na apresentação do BUP. E vamos supor que até para ser mais fácil de entender, que o terreno está aqui nesta zona dos pontos, esta área verde, incluindo por exemplo este pequeno anexo. Da mesma forma que eu fiz para o muro, posso então utilizar os elementos que tenho aqui no terreno
e grosso modo vou fazer aqui um apanhado dos pontos do limite, suponho que sejam estes, não estarei aqui com um grande rigor, mas poderei, claro, fazer, digamos, o traçado dos pontos do terreno em causa, por forma a apresentar o KML para entrega então do UPI. Vamos supor que terminaria aqui o meu polígono. Tendo em conta que o polígono está traçado, da mesma forma que fiz com os pontos, posso exportar nesta zona, mais uma vez, por seleção da entidade. E, posto isto, ele faz a exportação dos pontos. Vou por aqui, então, posso sobrepor a Vila Real, ou colocar outro, vamos por polígono. E como tal, vai-me questionar sempre se quero então abrir diretamente no Google Earth, apesar de já estar guardado no disco, eu vou dizer que sim. E reparem que o polígono, quase por artes mágicas, já está colocado no Google Earth e como tal é passível de ser enviado então para o balcão único do prédio, e sendo assim terei uma informação correta para que seja submetido esse processo no mesmo balcão. Como vem, uma situação muito fácil de trabalhar dentro de um sistema CAD, neste caso no ZWCAD 2022, conjuntamente com então o Special Manager, que tem ainda muitas ferramentas que irei apresentar em futuros tutoriais. Como tal, sejam atentos e usufruam das potencialidades deste software.